É isso aí, nação, chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão, né? Terminou agora há pouco Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. A partida saiu empate em 0-0 e destaque negativo para Gabigol, que teve a chance do jogo, perdeu um pênalti, né? Gabigol, que é conhecido por ser um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil, na verdade agora tem sido um dilema ele balançar as redes, até mesmo batendo pênalti. Ele perdeu a cobrança de pênalti, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, defendeu e o atacante ainda deu entrevista quando saiu da partida, quando terminou a partida, né, falando desse lance, né? Gabigol, infelizmente, tem vivido uma das suas piores fases com a camisa do Flamengo. No último jogo, ele até balançou as redes, fazia tempo que ele não fazia um gol com bola rolando, mas teve a oportunidade aí de ser mais uma vez o destaque da partida, o salvador do Flamengo, se tem feito esse gol e tem dado a vitória, mas ele sai como vilão. Bateu o pênalti muito fraco, o goleiro do Vasco não teve muitas dificuldades para defender e com isso o Flamengo deixa escapar a oportunidade de ganhar os 3 pontos na briga do Campeonato Carioca. Gabigol do Flamengo lamenta pênalti perdido contra o Vasco. Abre aspas, podia ter batido mais forte, né? Infelizmente, ele tem razão. Um pênalti no final do jogo, sabendo que qualquer gol naquele momento decidiria a partida, não se pode bater de qualquer forma. E os goleiros estão já sabendo a forma que Gabigol está batendo os pênaltis. Então ele tem que diversificar. Uma vez ele bate tirando do goleiro, outra vez bate mais forte, bate no meio, enfim. Ele tem que entender que agora os goleiros estão treinando e estudando mais suas batidas de pênalti, né? Infelizmente, ele bateu fraco, o goleiro defendeu, mas não adianta mais lamentar. Atacante desperdiçou a penalidade nos minutos finais do clássico no Maracanã. O Flamengo empatou em 0-0 com o Vasco neste domingo no Maracanã. E Gabigol foi o personagem principal do clássico, mas não pelos gols marcados. Na verdade, o camisa 10 perdeu um pênalti nos minutos finais e decretou o resultado. Após a partida, ele lamentou o ocorrido. Precisamos melhorar. Estamos no começo. Agora vamos ao próximo passo. Podia ter batido o pênalti um pouco mais forte. Foi um lance que ele, Léo Jardim, goleiro do Vasco, pode ir muito bem. Fiquei feliz por ter jogado mais tempo. Temos muito pela frente, disse Gabigol antes de completar. Estou muito bem, estou muito feliz. Tenho melhorado bastante das dores que vinha sentindo desde o ano passado. Estou me sentindo 100% fisicamente. Temos muitos treinos, com jogos, vamos melhorar o ritmo de jogo. De acordo com o espião estatístico, ele foi o 52º pênalti cobrado pelo centroavante do Flamengo e o 8º perdido pelo camisa 10. Vasco e Flamengo seguem empatados na tabela do Carioca, agora com 9 pontos, em 7º e 6º lugar, respectivamente. E o Flamengo tem um jogo a menos na competição. Os 4 primeiros colocados se classificam para as semifinais, né? Portanto, aí, Gabigol se lamentando pelo pênalti mal batido, né? Não se pode bater um pênalti dessa forma, ainda mais se tratando de clássico e no final do jogo. Sem dúvida, ele ainda é o cobrador oficial do Flamengo e tem que continuar sendo. Só perde quem bate. Agora, ele tem que entender que todos os goleiros estão estudando a forma que o atacante, craque camisa 10, tem batido os pênaltis, né? Ele bate olhando para o goleiro. Então, ele tem que ter mais calma e esperar o goleiro sair no lance. Depois que ele sair, escolher um lado, ele tem que bater no outro. Era dessa forma que ele batia os pênaltis e a maioria das vezes o goleiro nem saía na foto. Então, de fato, ele está um pouco nervoso, penso eu, até mesmo por conta dessa fase que ele vem vivendo. E o psicológico do atleta prejudica muito nesse momento.
quando está bem, tudo dá certo. E quando está mal, tudo dá errado. Infelizmente, é dessa forma. Então, o Flamengo perde a oportunidade aí de passar o Vasco na classificação do Carioca, né? E encostar mais perto aí dos primeiros colocados. Mas, como é clássico, tem que ressaltar o ponto conquistado e agora visar o próximo jogo pelo Campeonato Carioca. Então vamos fazer um resumo aqui da partida. Uma chance inacreditável desperdiçada por Vegete e um pênalti perdido defendido por Léo Jardim. Esses dois lances ilustraram bem o empate em 0-0 no primeiro clássico do Campeonato Carioca. A falta de pontaria do Flamengo e a dificuldade do Vasco em sair jogando e ficar com a bola foram a tônica de um jogo disputado e um resultado que não foi bom nem para um nem para o outro na disputa do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo seguem empatados na tabela do Carioca, agora com 9 pontos, em 7º e 6º lugar, respectivamente. O Flamengo tem um jogo a menos na competição. Os 4 primeiros colocados se classificam às semifinais. Se os atacantes não estavam em um bom dia dos dois lados, o zagueiro Léo Pereira se transformou em salvador do Flamengo em 2 oportunidades. No primeiro tempo, tirou em cima da linha uma cabeçada de Vegete, que já havia passado pelo goleiro Rossi. No segundo, depois de uma falta de Rossi, ele travou um chute de Vegete já caído e depois atrapalhou a conclusão do argentino na sequência, que foi na trave e voltou em seus pés antes de o goleiro Rossi ficar com a bola. Então, Léo Pereira foi o destaque para mim do Flamengo. O cara salvou 2 vezes aí na zaga flamenguista. Fez com que o Flamengo segurasse esse empate. Se não fosse ele, o nosso Mengão teria perdido, né? E com certeza teria sido pior. O Flamengo vem iniciando essa temporada, ganhou algumas partidas, foi fazer a pré-temporada, 2 jogos aí nos Estados Unidos e voltou. Ganhou a partida anterior e agora empata com o Vasco, né? Com certeza é o início de trabalho, o Tite já sabe onde precisa melhorar. Então, é dar tempo ao tempo e pensar positivo que o Flamengo consiga, pelo menos aí, fazer com que o time ganhe algumas partidas consecutivas. Só assim os jogadores vão ter mais confiança e aos poucos o nosso Mengão vai subindo na classificação. Lembramos que os 4 primeiros colocados se classificam para as semifinais do Campeonato Carioca, né? O Flamengo precisa vencer os jogos, não pode estar tropeçando como já tropeçou 2 vezes com um time alternativo e agora contra o Vasco, né? 3 empates aí no Campeonato Carioca. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da partida contra o Vasco? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.